Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu quero aproveitar a minha intervenção nesse momento para, mais uma vez, ajudar na divulgação da Marcha Popular do Clima, que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, em várias cidades do mundo, no dia 12 de novembro, aqui no Rio, com concentração a partir das 10 horas no posto 6, em Copacabana. E como eu tenho feito, com autorização da presidência, eu gostaria de exibir mais um episódio da série Ciência do Clima em Gotas. O episódio de hoje é o número 3, que trata do degelo e nível do mar. E a partir desse episódio, o professor Alexandre Araújo Costa trata dos efeitos do aquecimento global. Nos primeiros episódios, nós vimos o debate sobre as causas do aquecimento e agora vamos começar a ver, os vídeos tratando dos efeitos. Essa série de vídeos, Ciência do Clima em Gotas, você pode encontrar no YouTube, na internet, do site e da página O que você faria se soubesse o que eu sei. Por favor, vamos passar o episódio 3 de Ciência do Clima em Gotas. Degelo e nível do mar. Vamos continuar agora a nossa discussão sobre mudanças climáticas, abordando a questão dos impactos. Quais vão ser esses impactos e como eles se distribuem na nossa sociedade. Nós veremos que esses impactos eles aparecem de maneira bastante desigual. Nós vamos começar por um impacto que tem sido bastante objeto das notícias na grande mídia, que é a perda de gelo, o derretimento das calotas polares, tanto os mantos da Groenlândia e da Antártica, a redução significativa do gelo marinho e a perda de geleiros. A primeira coisa que é importante frisar é que a grande maioria das geleiras do planeta tem perdido massa. Isso é o que todos os relatórios científicos têm apontado de maneira bastante nítida. Nas últimas décadas, algumas geleiras têm perdido até mais do que 1% da sua extensão por ano. Em segundo lugar, o gelo marinho. Especialmente no Ártico, o gelo marinho já perdeu boa parte de sua massa. Em comparação com os níveis de 1979 e a média da década de 80, estima-se que cerca de 70% do volume do gelo marinho de verão foi perdido durante esse período. Ou seja, nós estamos falando de uma perda acelerada de uma das componentes principais da criosfera terrestre, ou seja, do gelo que cumpre um papel muito importante no sistema climático terrestre. Afinal de contas, nós sabemos que o gelo é uma superfície bastante refletora. E a redução do gelo consegue disparar um processo que a gente chama de retroalimentação do gelo albedo. Explicando, albedo é o termo que a gente usa para designar a porcentagem ou a fração de luz solar que é refletida para o espaço pelas superfícies terrestres. Então, o gelo, por ser uma superfície clara, tem um grande albedo. Mas o que acontece, então, quando a gente tem um aquecimento global? Parte do gelo é perdida, dá lugar a alguma superfície mais escura, seja continente ou oceano, e essa superfície escura vai absorver mais luz do que o gelo. Nesse caso, portanto, o que vai acontecer? O aquecimento se acelera. E em se acelerando o aquecimento, se acelera também a perda de gelo e assim por diante. Então a gente entra nessa espécie de círculo vicioso. O fato é que tanto geleiras continentais, manto de gelo da Groenlândia e gelo marinho nos dois polos têm diminuído de forma bastante significativa nas últimas décadas. Claro, um impacto direto
associado com a perda de gelo, com o derretimento dos mantos continentais e das geleiras continentais, é precisamente a elevação do nível do mar. Este é um efeito importante que se soma a outro. A água, obviamente, quando aquecida, ela dilata. Então, isso também produz um efeito a mais de elevação do nível do mar. Por enquanto, esse efeito ele não parece ser tão grande. Cerca de 30 centímetros a 40 centímetros é a elevação que nós temos em relação ao período pré-industrial. Mas, veja só, mesmo esse aumento relativamente modesto já é capaz de produzir alguns impactos sobre as zonas costeiras. Marés mais altas, o impacto de tempestades que produzem grandes ondas fica mais grave e, claro, a chamada intrusão salina. Se você mora no litoral, se você já visitou ou é membro de alguma comunidade litorânea, já deve ter ouvido algum relato do tipo: nós tínhamos água doce aqui naquele poço e aí, de uns anos para cá, a água foi se tornando cada vez mais salobra, salgada. Claro, isso também tem a ver com impactos como os de secas severas, mas um fator muito importante nesse processo aí é exatamente a entrada da água salgada do mar por baixo nos aquíferos, né, no lençol freático, de onde essas comunidades têm aproveitado a água potável. Então esse é um aspecto muito grave. Bom, senhor presidente, esse foi o episódio 3 de Gelo e Nível do Mar, da série Ciência do Clima em Gotas, que você pode encontrar no canal do YouTube, no site, na página do Facebook chamada O que você faria se soubesse o que eu sei. E o meu objetivo, trazendo esses vídeos aqui para o plenário da Câmara Municipal, é ajudar na divulgação do debate científico sobre as mudanças climáticas e ajudar também na divulgação da Marcha Popular do Clima, que vai acontecer no próximo dia 12 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, com concentração a partir das 10 horas da manhã, no posto 6, em Copacabana. E a Marcha do Clima acontecerá em todo o mundo, né, marcando a luta, né, para que a humanidade acorde para os problemas das mudanças climáticas, para que as sociedades efetivamente tomem medidas para evitar o aumento ainda maior da temperatura global e para preparar a humanidade para os desafios das mudanças que já estão acontecendo. Inclusive, um dos objetivos da Marcha Popular do Clima aqui no Rio de Janeiro é a denúncia do racismo ambiental, da maneira racista como as questões climáticas já são tratadas e como, não é, os enfrentamentos das consequências das mudanças climáticas podem agravar ainda mais a situação das populações mais pobres do nosso planeta. Então, quem quiser conhecer melhor o trabalho, né, do Alexandre Araújo Costa, né, procure o site O que você faria se soubesse o que eu sei. Na semana que vem eu faço a exibição do episódio número 4. Obrigado.